Bom, eu vou me apresentar bem brevemente. Para quem não me conhece, eu sou Mirelle Oliveira, eu faço parte do time de marketing aqui da Real Trends no Brasil. E esse mês de abril foi tão intenso e nós fizemos tantas lives, foi tanto conteúdo legal que a gente tentou passar para vocês. E aí chegou o momento da gente, vamos encerrar esse mês, né? Vamos fazer um fechamento. Quem a gente pode trazer para essa live para trazer números bacanas, relevantes? E aí, obviamente, não pensei em outra pessoa a não ser o fundador do projeto E-Commerce Brasil, né, pessoal? Então vamos convidar ele aqui para conversar com a gente? Deixa eu convidá-los, vamos ver se ele entra. Enquanto isso, o pessoal está chegando, sejam bem-vindos. Aê, entrou. Oi, Thiago, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. A gente só tá ouvindo um chiado de fundo, mas eu acho que é o microfone. Chiado meu? Talvez. O pessoal de casa também tá ouvindo? Deixa eu ver se o pessoal acena aqui, vamos lá. Bom, conforme for, a gente vai falando. Mas seja bem-vindo, Thiago. Boa tarde, tudo certo com você? Boa tarde, meu. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Imagina, que Estamos isso. aqui à disposição. Que legal, sucesso. O pessoal realmente está falando que está chiando. Thiago, não sei se você quer testar sem fone para ver se melhora. Posso testar, eu coloquei o fone que eu tenho, o microfone na... Tem ruído, vamos lá. O pessoal está escutando ruído Tá melhor assim? Melhorou, para mim melhorou. E vocês, pessoal, todo mundo de casa, melhorou para todo mundo? Eric que chegou agora. Agora eu não escuto mais ruído. Para mim tá tranquilo. Para todo mundo também? Melhorou. Sucesso. Vou posicionar aqui. Isso, vamos lá. Aí, melhorou o enquadramento. Maravilha. Então, Thiago, muito obrigada por topar o nosso convite, obrigada por estar aqui com a gente. Tem um monte de gente chegando, isso é maravilhoso. É muito legal propagar fazer essas conversas nesse momento que nós estamos vivendo. E aí, como eu estava contando agora há pouco para o pessoal, né? Eu sou Mirelle, eu faço parte do time de marketing da Real Trends. E no mês de abril todo nós fizemos várias lives com vários convidados, sempre trazendo conteúdo bacana, conteúdo relevante, que de alguma forma pudesse ajudar a outra ponta, o vendedor, o varejista. E aí a gente chegou no final do mês e aí, pessoal, a gente precisa fazer uma conclusão do mês, fazer um fechamento. Afinal, como é que foi esse primeiro mês lidando com a pandemia? E aí a gente não conseguiu pensar nada, ninguém melhor do que, obviamente, o fundador do E-Commerce Brasil. Então, obrigada por topar nosso convite. E aí eu já lanço a pergunta, né, que é o tema da nossa live, que é o fechamento do mês. Como você acha que o e-commerce se comportou nesse primeiro período, né, nesse susto que a gente teve nesse primeiro momento? E aí fica com você, só antecipo que a gente tem 1 hora. Fique à vontade para responder e conforme for eu vou te interrompendo e fazendo algumas perguntas que vai aparecer aqui. Sucesso? Combinado, Mi. Certo, Legal. tá bom o volume e o som? Eu escuto bem. O pessoal de casa também, se quiserem assinar, todo mundo escuta bem. Melhorou. Todo mundo com joinha. Tá ótimo, então. A gente pode seguir. Não tem problema. Bom, fazendo um resumo, né, tenho acompanhado aí desde um pouquinho de antes do anúncio da pandemia, o cenário, tanto o cenário de varejo quanto o cenário de eventos, conversando bastante com o mercado. Para fazer um resumo, a gente notou ali os primeiros 10 dias, talvez foi mais um susto, né? Talvez até um pânico. As lojas fechando. Quando a gente fala de e-commerce, eu acho que não dá para a gente falar de forma isolada do varejo. A grande maioria esmagadora do e-commerce também tem lojas físicas e foram bem afetados. Então teve um susto e logo depois eu acho que você teve que realizar a situação e encarar a situação, e aí veio criatividade, veio o empenho do brasileiro e equilibrou. Quando a gente fala de e-commerce, né, o e-commerce hoje está bem, só que somar o e-commerce com o varejo todo, a grande maioria ainda não equilibrou as contas, obviamente pela questão do fechamento das lojas físicas. Sim. Mas não tenho dúvida que a gente está acelerando todo o processo de digitalização, o processo de e-commerce e o e-commerce em si sai muito mais forte dessa crise. Não só e-commerce, mas a experiência do varejo como um todo, né? Para o lojista mesmo, acho que vai ser, a longo prazo, vai ser positivo isso, porque o lojista está encontrando outras formas de vender, inclusive com custos mais baratos. Ele ficava muito dependente do físico, né? Então, vai estar doendo para todo mundo vai ser arranhado. Tenho comentado de que todo mundo perdeu um pouquinho, para que ninguém perca muito. Mas a longo prazo, acho que isso vai ser muito positivo para a economia, né? Sem falar a parte humanitária aí da saúde.
Eu acho que isso já falou, já respondeu a nossa primeira pergunta, né? Como o e-commerce está se comportando. Então, eu acho que é isso que você falou. De fato, no primeiro momento teve um boom, né? Um susto, todo mundo ficou em choque. Inclusive, a Realmente está coletando alguns depoimentos dos nossos usuários e muitos deles falaram isso. Tipo, a primeira semana, meu faturamento caiu demais, eu senti muito, mas aos poucos a gente tá melhorando. Só que, olhando para um outro ângulo, querendo ou não, favoreceu muito o e-commerce, né? Porque muita gente veio para o e-commerce. E muita gente de imediato. A gente teve uma live com o Rodrigo Marucho que ele comentou sobre isso. É consultor, né? E recebeu muitas perguntas, muitos questionamentos, tipo, putz, e agora, cara? Eu preciso ir para online, o que fazer? E aí me surge uma segunda pergunta, vem à minha mente, tipo, exatamente, estamos todos para o e-commerce. O e-commerce consegue abraçar todas essas pessoas? Como é que a gente vai mudar? Vai ter mais concorrente? Eu, vendedor, devo me preocupar ou não? Tem espaço para todo mundo? Como você enxerga essa população enorme agora que está chegando para o e-commerce? Isso é bom ou é ruim para o e-commerce? Não, a longo prazo, de novo, eu acho que é maravilhoso. Eu vou tratar o e-commerce aqui de forma independente, então, sem falar de varejo. Tá. A gente teve situações de supermercados, por exemplo, que quadriplicaram a operação. Isso para eles é horrível. Então, assim, basicamente, o que eles estavam fazendo? Aumentar o prazo de entrega. Sim. Ou seja, a experiência do consumidor Ai, nem de longe estava sendo boa. tá. Quanto mais a experiência desejada. Então, assim, você duplicar a demanda é bacana, mas quadriplicar, tem gente atuando aí em modo Black Friday há 10, 15 dias. É Nossa. puxado. É, Então, eu acho que essa alta demanda, mas foi casos específicos de farmácia, de supermercados. Mas se você analisar, a gente teve aí, está falando de em torno de 20% das compras, né, nesse período foi feita por novos compradores. Ou seja, 20% do seu público é um público novo. Você tem dados riquíssimos aí na mão para fazer um trabalho bacana de experiência. A partir do momento que ele tem uma experiência positiva, ele volta. Tem uma experiência negativa, ele não volta. Então, está na nossa mão. Acho que, como todo mercado, se você estava numa crescente, a pandemia ela vai acelerar tudo. Se você estava numa crescente bacana, se você estava preparado, você vai surfar essa onda muito bem surfado. Se você não estava preparado, você vai acentuar e você vai sofrer um pouco mais. Mas a gente está falando sim de 20% de novos vendedores, de novos compradores. Os números do e-commerce no Brasil, quando a gente fala de 80, 90 bilhões vendidos em 2019, crescimento aí 15, 20% ao ano, tem crescido em 2 dígitos nos últimos 20, 25 anos. Mas se você pega o número bruto, a representação do e-commerce no varejo era 5%. E é 5% há algum tempo. O Brasil tem um dos menores, se não o menor PIB digital na América do Sul. Os resultados do Brasil de e-commerce são muito ruins. A gente tinha uma concentração em São Paulo absurda, que chegou há pouco tempo atrás, talvez 5 anos atrás, metade das vendas eram em São Paulo. A última Black Friday, a região que mais cresceu foi o Nordeste. Então, o e-commerce tem uma coisa muito romântica, muito bacana, que é você democratizar o acesso ao consumo. Você tem regiões do país que não têm acesso a alguns tipos de produtos e não tinham desde então. Isso já estava acontecendo, você estava descentralizando, tem um movimento bacana do e-commerce, mas os números do Brasil eram 5% contra 20% da China. caramba. A É gente tem muito um pequeno. caminho. Então a gente está acelerando. A concorrência, eu não, para mim, a palavra concorrência em si, não gosto dessa palavra. Acho que a concorrência ela estimula, a competitividade estimula você crescer, estimula o mercado junto, né? Várias empresas trabalhando, educando o mercado. Agora, todos os players de e-commerce educando e trabalhando por uma experiência positiva, isso é bom para todo o mercado. Então, o concorrente ele é muito mais parceiro, né, numa mesma causa do que o concorrente propriamente dito. Então, isso também é positivo e vai acelerar muita coisa. Inclusive, quem já era digital vai ter que se reinventar também e vai ter que melhorar muitos processos, e, enfim, é extremamente positivo. E um pouquinho do cenário que você tinha me passado, hoje o e-commerce a gente já estava imaginando, isso aconteceu no Brasil também, aconteceu no mundo todo, a partir da terceira semana de pandemia o e-commerce voltou a crescer, então teve o primeiro reflexo negativo, depois a terceira semana cresce bastante, os resultados são muito positivos já,
está crescendo, batendo recorde cada vez mais. Agora, no Dia das Mães, a gente espera bater novos recordes, inclusive recorde de Black Friday. O que aconteceu é o ticket médio diminuiu. Então, você tem o número de pedidos aumentou bastante, mas com ticket médio menor, já um pouco esperado pela recessão que vem. E também a gente deve passar agora, provavelmente nos próximos estudos, o mobile, a compra via mobile, ela supera a desktop. O acesso já tinha superado, né, mas agora a compra, então, é um marco significativo, mais de 50% das compras vão ser via mobile. Que legal, isso bacana, legal. Eu acho que isso, eu costumo dizer muito isso, todo mundo, né? Todo mundo fala que a internet é muito mais explorada aqui hoje no Brasil, e principalmente eu conheço mais os marketplaces, né? Porque isso é uma pesquisa recentemente que fala que tem, não sei, acho que 35% ainda dos vendedores, somente 35% está no marketplace. É um número parecido com esse, então tem muita gente ainda para ir para marketplace, o que também vai favorecer, obviamente, os nossos números. E isso é interessante, né? Porque a gente vê que a gente tá, tipo, a gente olha para uma onda, nós que estamos no meio, os vendedores, a gente olha uma onda e pensa que ela é gigantesca, só que não, ela pode triplicar, pode ficar muito maior, a gente pode se comportar muito melhor comparado à China, por exemplo, né? Tudo pode mudar, a gente tem muita coisa positiva ainda para aproveitar. Sucesso! E deixa eu te perguntar outra coisa que eu coloquei aqui. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas só vou lançar para você quiser fazer arredondar um pouquinho. Você está envolvido, então, em todo o e-commerce, se você quiser contar até um pouquinho do projeto e-commerce Brasil, enfim, como é que isso aconteceu, mas você tem contatos com muitas empresas, muitos varejistas, e a sua percepção do mercado, a sua opinião mesmo, você como Thiago, o mesmo como você vê com os números, então acho que é positivo, o que você acha? Muito otimismo. Tá? O mercado está muito otimista. Primeira semana ali, o pessoal tomou um susto. Poxa, foi uma semana ali sem dormir, porque também estava na nossa mão ajudar o mercado e foi pesado. E hoje está absolutamente todo mundo otimista, inclusive de segmentos que sofreram mais, como moda, como o turismo. Sim. Exatamente. Você já viu um otimismo maior deles. A questão do e-commerce, e aí eu falando para o público que entra, como você falou, quem está no marketplace já é mais da metade da venda online, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou China. Pouca gente está no marketplace. O varejo, o online no Brasil, ele é zero, está começando agora, zero, é 5%, então ele é muito aquém do que o mundo espera. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, no Reino Unido, em 2028, espera que o e-commerce representa 53% do varejo. Ou seja, mais da metade do varejo na Inglaterra daqui a 8 anos é online. E o Brasil tem 5% ainda. Ou seja, tem um universo absurdo, muito, muito, muito grande para entrar. Quem está entrando agora não está atrasado. Eu tenho conversado muito com fornecedores de varejo, que são fornecedores do varejo tradicional, e que está precisando colocar esse cara para dentro agora, digitalizar, né? Ou seja, empresas de RP, consultores, etc. E a gente tem costumado falar o seguinte: antigamente você vendia o e-commerce como a cereja do bolo, como uma experiência, como o e-commerce não é mais cereja, é arroz. É o enfim, básico. Amigo, exatamente, é o básico. Então você não tem mais a opção de entrar ou não hoje. Você tem que entrar. E acelerou muito o movimento. Então esse pessoal talvez apanhe um pouquinho mais porque não se preparou, mas vai acontecer. Assim como eu tenho visto também. Você tem operações, eu vejo pouco, né? Não estou colocando aqui de forma. Mas você vê operações que precisam ser reinventadas pelo online. O online, eu vou pegar um supermercado, não é simplesmente o supermercado vender online. O grande problema do supermercado ainda, um dos grandes, é o produto vencer na gôndola. Isso com etiquetas inteligentes, com beacons ali, você mapeando o calor. Você tem tanta coisa, os aplicativos, você tem tanta coisa legal para digitalizar o supermercado, de experiência do consumidor. Deixa eu até te interromper rapidinho, mas falando em supermercado e entregas, essas coisas, eu vi uma matéria da China, alguém postou no LinkedIn, que lá as pessoas conseguem medir a temperatura do motoboy que está levando as entregas do supermercado. Então você consegue ver se ele está com meio, se ele está com febre, se não está. Olha que incrível, né? Aí nesse momento que você vê que diferença. Sim, tem tecnologia à disposição para a gente ilimitada, né, digamos assim. Só que você precisa reinventar uma empresa inteira. E aí você pega, né, um varejo com 50, 70 anos e precisa fazer um trabalho de transformação digital que não é um trabalho tão simples.
Então, você Não. tem que querer, você tem que estar empolgado também. Então, tem gente, inclusive, que não, prefiro não encerrei aqui minha operação, prefiro não seguir, porque realmente é uma reinvenção da empresa. Sim. Assim como eu tenho um mercado muito grande de pequenos empreendedores de indústria, digamos assim, influenciadores criando batons, criando cremes super orgânicos com um propósito bacana por trás, vendendo, concorrendo com grandes marcas aí de cosméticos que não estão conseguindo concorrer com esses caras. E aí você tem empresas, lojas com 2, 3 SKUs vendendo 20 mil pedidos por mês. Caramba. Porque tem uma boa, uma ideia bacana, tem propósito, tem verdade, e consegue seguir, e vai ser difícil a grande indústria acompanhar. Você tem um universo muito, muito grande para ser explorado. E tecnologia ilimitada e muita informação. Basta querer fazer. É, eu acho que é isso. Até você entender a sua persona, entender o seu público e conseguir posicionar a sua marca para que passe essas mensagens, eu acho que de fato é um caminho assim. As pessoas acham que é muito fácil, mas tem que ser uma coisa bem planejada, né? Mas também não é impossível. Nesse momento que a gente está, as pessoas podem sim tentar nesse momento fazer isso. Eu acho que é só manter a cabeça fria, né? E caminhar de alguma forma para conseguir. Isso, o mercado brasileiro é um dos mercados mais maduros de e-commerce. Quando a gente traz um palestrante internacional para cá, e não é qualquer palestrante, são os keynotes, são heads das grandes operações de fora. Normalmente a gente faz um tour com eles aqui pelo Brasil, visita algumas operações, eles ficam encantados, impressionados. A gente tem um ecossistema muito forte. É difícil, mas nós temos fornecedores em todas as frentes para ajudar. Temos um mercado consumidor imenso. Então é difícil, mas a gente está muito bem estruturado e a gente tem posicionado sim o Brasil como referência global em e-commerce. Legal. Diversas operações nossas aí, empresas brasileiras conquistando aí mundo afora. Enfim, temos toda a estrutura possível. É difícil, mas temos a estrutura necessária. Acho que até, não sei nem se eu vou falar nomes, mas a Natura, né, se posicionou recentemente de uma forma bem diferente no mercado americano, inclusive, e fez um boom. Eu achei super bacana isso. Eu acho que começou pequeno e, enfim, eu acho que A são Natura resultados é uma legais. que a gente sempre leva os palestrantes lá na operação. Eles ficam encantados com a operação da Natura no Brasil. Você sabe uma coisa engraçada que eles não têm lá? Eles Ah, ficam se olhando, assistindo as palestras aqui, boca abertos. Os fundadores das grandes redes. Os fundadores das grandes redes lá, como não são estão mais antigas, lá. já faleceram, não estão mais lá. Uhum. Aqui você vê, eu lembro de uma palestra do Ricardo, da Ricardo Eletro, eu ficava encantado ele contar a história inteira, né, vendendo como vendedor ambulante. A Luísa não como vendedora, mas são figuras que você não tem mais lá fora. Eu fico encantado com esse cenário do Brasil. É. Não, e outra, quando você escuta, eu assisti várias palestras já da Luísa Trajano, mas quando você escuta eu como vendedora, você fala, meu Deus, eu quero ser essa mulher, você se espelha nela, né? Então eu acho que é É bacana isso no Brasil, incrível. porque a gente tem essas pessoas para se espelhar. Sim. Sim, e na Legal. Índia. Você pega um case na Índia, a Índia é um país, quantidade de idiomas, a quantidade de dialetos, né, a quantidade um site para vender um marketplace na Índia é um trabalho e a população lá, a quantidade de sellers que eles têm no marketplace simples lá, coisa de 5 milhões de sellers. É incrível. O trabalho na Índia é incrível. A gente fala muito do Brasil ser desafiador, mas é encantador. Trabalhar com e-commerce é encantador. A gente faz um trabalho com a ONU muito bacana. A ONU enxerga o e-commerce como uma grande saída de apoio aos países emergentes, principalmente a África, onde a África consegue consumir produtos de outros países e, inclusive, vender seus produtos para o mundo afora. Então, o e-commerce tem um potencial aí de aceleração, até de mudança social, né? É muito bacana. Trabalhar com e-commerce, além de ser muito rápido, é um mercado. Você tem pouquíssimos limites. O limite está na sua criatividade, o que você pode fazer. Um produto que você lança, eu consigo começar a vender na China mês que vem, se eu não quiser vender só para o Brasil. Você tem que lançar sua marca própria. Né? É Sim, difícil você vender uma marca enfim, que outras empresas vão vender, inclusive a própria empresa. sim. Tem que estudar um pouquinho, mas é encantador. Tá. Duas perguntas disso que você falou. A primeira é, como é que você ouviu de alguém? Como é que tá os comentários de exportação da China? Eles pararam por muito tempo e tem muita gente aqui no Brasil que compra coisa lá e para vender aqui. Importação e exportação. Você ouviu algo sobre isso? Agora está normalizando, que agora que eles faz mais de 2 semanas que eles já estão ativos. Você ouviu algo sobre isso? O mercado está um pouquinho mais otimista, mas quem depende de China, o pessoal está cada vez querendo depender menos.
né? E parou mesmo. A logística está funcionando muito bem no Brasil, isso é um reconhecimento. O profissional de e-commerce como todo, ele segurou, ele teve uma responsabilidade muito grande nesse cenário, principalmente quem está na ponta ali da logística. No começo começou rumores da logística não conseguir atuar, o pessoal ficou Sim. com bastante medo, e aí pararia o e-commerce, então teve muita briga, inclusive com o governo para isso, mas É, fluiu muito bem. Mas eu com a acho que o China ainda Mercado está bem Livre, parado. desculpa te interromper, mas até o Mercado Livre colocou, né? Teve um período de que a reputação dos vendedores não ia ser atingidas por conta do medo da logística ser afetada. E aí ontem, inclusive, eles já anunciaram que esse cálculo de reputação não vai ser mais anulado, daqui em diante segue continuamente, porque de fato já está tudo normal, né? Exatamente. Santa Catarina fechou as estradas ali por um tempo, assustou muita gente, mas os Correios fecharam as agências um tempo, mas voltou tudo ao normal Que e bom. o pessoal realmente profissional de e-commerce está dando um show, assim, sabe? Tá muito bom o trabalho. Que legal, né? Eu, particularmente, eu sou nova no e-commerce, né? Eu sou nova, na verdade, da vida, mas eu comecei a trabalhar no e-commerce na época de KPL. Então, eu comecei ali, tipo, eu particularmente já me sinto apaixonada. Eu acho que o e-commerce é um caminho muito bacana, assim. Alcança muita gente, né? Tipo, não tem classe social, não tem nada. Alcança a todos. Eu acho isso muito bacana. Mas, O e-commerce tem um poder que é incalculável. Assim, a Amazon tem 300 milhões de usuários. caraca, gente, Os Estados Unidos deve ter 300 e poucos milhões de habitantes. Ou seja, quase a totalidade dos habitantes dos Estados Unidos é assinante de uma empresa. caramba, que loucura. Foi a segunda, depois da Apple, foi a segunda empresa a atingir 1 trilhão de Inclusive, valuation. inclu... E, pode e, a- falar. e as capas, né? As capas, né? O site de e-commerce, até uma caixa, é um objeto de mídia, porque o alcance é muito forte. É verdade. Ele, Verdade. ele não é só varejo, não. A Inclusive, vai experiência, né, a ser um educação. case super bacana para se avaliar depois da pandemia, né? Como é que será que os Estados Unidos está lidando com tudo isso? A Amazon também tem algumas matérias, mas como é que está acontecendo lá, né? Acho que é uma coisa que eu vou até anotar aqui depois para tentar entender como é que está acontecendo lá, porque acho que vai ser uma história legal depois de ser contada. Vale, a gente vai lançar um Aqui especial alguma da outra? China. A gente vai lançar um especial da China. A gente está estudando muito a China durante e pós-pandemia. A China, Maravilha. o e-commerce da China está muito forte, muito depois da primeira crise ali do SARS, né? Uhum. Eles cresceram muito. Eles viveram isso, acho que se eu não me engano, em 2008, 2000 eu não vou errar aqui se eu chutar, mas Tá, viveram recentemente e cresceram muito depois disso. Mas tem muito aprendizado bacana. tá, legal. Falando de Uma cate- Amazon, desculpa, Diga. pode falar? Quer que eu fale? Pode falar. Não, por favor. Falando de Amazon, tem uma pergunta aqui da Lenice. Beijo, Lenice, para você. Ela perguntou, Baeta, você sabe como estão os números do crescimento da Amazon aqui no Brasil? Não sei, eu não vi um estudo da Amazon específico. O Mercado Livre lançou um baita de um estudo bacana. De O publicidade, Mercado né? Livre fez um movimento bem interessante. O Mercado Livre está vendendo já alimentos que ele não vendia, farmácia. O Mercado Sim. Livre fez um movimento muito bacana e lançou um estudo recente de produtos. Uma categoria interessante que tem encantado aí, pegou as pessoas de surpresa, é a questão de saúde e beleza, né? A parte de beauty que cresceu, Sim, muita gente imaginando que ia reduzir por causa da questão de maquiagem, das mulheres não saírem de casa, mas sim, cresceu muito provavelmente por questão de creme, shampoos, etc. sim. Então, tem casos de lojas de biquíni que sofreram bastante, né? E se reinventaram com um mix de produto completamente novo, indo até para a linha de academia, a linha mais confortável de ficar em casa. É, varejo de lingerie, inclusive, que se Legal. recuperaram muito bem com a parte de lingerie para grávidas, Ah, o legal. enxoval para grávidas, porque acaba virando referência, então você não tem muito o varejo tradicional e você consegue criar uma experiência para esse público muito forte. Tá. Então, todo mundo indo para a experiência, está todo mundo se aproximando do público e fazendo um trabalho legal. Acho que a palavra é se reinventar, né? Tem que ter isso no sangue para conseguir seguir adiante. Deixa eu te fazer outra pergunta que não estava aqui no nosso cronograma. Vocês geram muito conteúdo no e-commerce Brasil, né? Então, o tempo todo vocês falam, o objetivo de vocês é sempre orientar. Teve algum assunto que ficou mais em alta agora nesse momento? Então, por exemplo, como vender no marketplace? Ou a galera procurou mais por compensa ter minha loja online ou ir para marketplace? Qual foi o assunto mais procurado no portal do e-commerce Brasil nesta época? Tem algum que se destaca? Olha, boa pergunta. Eu posso buscar aqui, eu acho que vou chutar, viu?
era entre 30% e 40% de toda a nossa audiência estava sendo conteúdo sobre o Covid, sobre ações que você poderia fazer para... Muito também, né? Exatamente, mas é uma coisa boa que, olhando pelo outro lado, eu estou falando de 60% a 70% que continuou com conteúdo técnico das operações que estão querendo se aperfeiçoar tecnicamente, né? É o momento de você melhorar, você otimizar a sua operação. A questão de marketplace, de entrar ou não, era um conteúdo muito antes da crise. Então, basicamente, assim, você não pode ignorar o marketplace, mas você não pode depender dele também. Então, quais produtos eu vou vender, em qual marketplace, como negociar, o mix, etc. Como fazer para conquistar meu público, né? Que teoricamente o cliente é do marketplace, não é meu. Isso era um conteúdo muito de antes de lançar a marca própria, de não depender, de não ser um revendedor no e-commerce, etc. A indústria, esse processo de digitalização da indústria está acelerado um bocado depois de Covid, essa é a procura. E eu acho que é como a gente tem uma audiência muito grande de novos vendedores online. O nosso foco não é trabalhar os novos vendedores, a gente até lançou um paper ensinando a vender via WhatsApp, vender via Instagram, a começar a vender de alguma forma. O movimento mais forte que eu vi é de transformar todos os funcionários em vendedores. Então, talvez esse foi o movimento como quase um afiliados interno. Teve grandes marcas aí com centenas de lojas físicas fechadas e que tiveram o melhor resultado do ano somente online, onde transformou todos os vendedores em vendedores sociais, em afiliados ali de e-commerce. Nome, tem referência? Conta pra gente. Pode falar quem é. A Reserva está fazendo esse movimento, é público. A Farm, eu acho que é um caso. A Farm é um case público. Conseguiu ótimos resultados. Eu não sei, os outros eu fico até na dúvida se eu posso falar. Mas grandes marcas aí alcançando excelentes resultados. Muito nessa questão de transformar o vendedor em embaixador da marca. E aí com peças personalizadas, o cupom, enfim, isso foi bem conhecido. Isso começou na China, os primeiros cases começaram na China, chegou forte no Brasil. Todo mundo tem transformado em vendedor da própria loja. Legal. E eu não falo nem de me inventar, viu, Mi? É de aprender uma coisa nova. Porque o varejo antigo a gente já sabe fazer. Eu estou precisando aprender na marra como fazer o novo. E passar da crise eu vou saber fazer os dois. E o consumidor vai saber os dois lados também. Está tendo uma coisa que está crescendo muito também, são os serviços públicos digitais. Nossa, isso foi ótimo. Eu acho isso excelente, porque demorou muito para fazer isso. E agora foi meio que tipo, tem que ir. E aí teve um crescimento absurdo. O EBIT divulgou esses dados, a Nielsen, absurdo de novos usuários de serviços digitais do governo, que estão tendo a primeira experiência online e que vão virar consumidores online. Isso é legal. Pode considerar o aplicativo do auxílio emergencial, né? Tanta gente que não tinha esse costume precisou baixar o aplicativo e de alguma forma teve esse contato, exatamente o que você está falando, né? Exatamente. Tá, legal. Opa. Voltou a ter uma concentração em São Paulo. Cortou essa última parte, deu para ouvir o São Paulo. Não sei se foi só para mim, mas... O crescimento do acesso aos serviços digitais da população foi na região sul e sudeste, e não no norte e nordeste. Então, volta a concentrar a experiência digital aqui no sul e sudeste do Brasil. Por um lado, é bom, mas o que a gente queria mais que se desenvolvesse lá, ainda consegue observar que ainda dá uma... Foi coisa de 50% a 70% aqui na região sul e sudeste e ficou parado em norte e nordeste. Tá. Boa. Eu tenho outra dúvida aqui, vamos lá, vamos ver se a gente já respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim, loja física versus loja online. Como está essa adaptação? Como você enxerga esse novo cenário? Para o comprador é ótimo, mais opção, mas para o vendedor fica meio inseguro. Acho que é muito do que a gente já falou, né? Que não é concorrência, eu acho que nesse momento um ajuda o outro. Não existe versus, né? Acho que isso está muito claro para todo mundo. É os dois, não existe versus. Hoje você tem diversas estratégias. Você tem diversas estratégias de franquia. Diversas. Um caso simples, um caso clássico, se você vende online para um bairro que é daquela franquia, a franquia vai receber comissão. Antigamente, os dados da franquia, a franquia passava para os dados dos clientes, todos errados. A franquia mandava os e-mails errados.
porque eu não queria que o online vendesse para... A experiência da marca era horrível. Então Caramba. isso acabou, é usar o melhor dos dois enfim, eu acho que o físico, a gente está aprendendo a fazer varejo com menos dinheiro, digamos assim. A dependência do físico, de investimento forte em mídia, o gasto estava muito alto, estava tudo muito caro de varejo. E hoje a gente vai aprender a fazer de uma forma mais inteligente, com dados. A taxa de recompra no Brasil é muito pequena, muito pequena. E o custo de aquisição de um cliente é alto. É. Então, a gente está aprendendo aí a fazer mais com menos. E esse aprendizado vai ficar depois. Não só no varejo, né, mas todas as empresas. Eu acho que muitos cases vão surgir depois de histórias de transformação e como foi, né? Pós. Espero que pós logo, né? Porque a princípio a gente ainda não tem um final, né? Tem uma informação que foi a informação que mais me chamou a atenção na última NRF. Boa. Coisa de, talvez está em torno de 40%, era alguma coisa assim, de do total de vendas online, era retirada na loja física. Eu vi que isso era tendência, né? E eu confirmei aqui com empresas, confirmei com a Magalu, com a Van, com empresas, grandes empresas nacionais, também um número altíssimo. Você vai numa Magalu hoje, lá retire seu pedido aqui, tem uma fila absurda e a loja às vezes não tão cheia. Nossa, Drogaria eu compro e vou retirar, não tenho paciência de esperar. Eu acho que a era que a gente está vivendo, nossos hábitos de consumo agora é muito imediatismo, né? Eu acho que isso favorece muito. Então, de fato, é tendência total, né? Exatamente. A gente precisa de lojas menores, mais pontos de loja, a loja funciona como ponto logístico. Então, muda o conceito da loja física. Não é que está conflitando com online, mas tudo faz parte de um mesmo planejamento. Esse número está chegando a quase 50%. Do total de venda online, o cara passa para tirar na loja. Que legal. Isso lá, aqui. Lá e aqui. Lá provavelmente é bem maior, né? A porcentagem. Bem parecido, está parecido. Eu não tenho autorização de citar, mas está bem parecido. Todas as lojas que eu falei, de 33% para cima até 50%, de grandes lojas brasileiras, do total online é retiro em loja. E tem o shipping from store também, que é muito forte. E você sabe mais ou menos quando isso começou a acontecer aqui no Brasil? Porque, sei lá, talvez final de 2019 para cá, porque até então não era uma prática, né? Não sei precisar. Acho que no final do ano. Então, acho que ao longo de 2019 isso ficou bem forte. A Magalu também, a parte dá um show também, né? Os caras estão com uma estratégia muito bacana. E se destaca, querendo ou não, acho que eles estão conseguindo o que eles querem, porque você vê as coisas acontecendo, tipo, caramba, que bacana esse tipo de ação, né? Exatamente. A Amazon, pelo menos antes da crise, a Amazon estava com 3 mil lojas previstas de inaugurar a Amazon Go, né, a loja deles. Uhum. Mais de 3 mil lojas para a inauguração, não sei agora. Mas é o conjunto, a estratégia é o conjunto do físico e do online. É isso mesmo. Tá, vamos lá. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. O consumidor, na verdade, ele... vocês estão ouvindo alguma coisa? Porque, assim, eu, por exemplo, não tenho costume de fazer compra de supermercado online. Porque você vai comprar uma cebola online, como é que os vendedores estão lidando com isso? E até mesmo se já tem alguma mudança desse hábito de consumo do consumidor, porque como é que faz, gente, para comprar uma cebola online, sendo que eu tô acostumada a comprar uma bolsa? É engraçado, né? Eu, particularmente, ainda não tô nessa estatística de comprar supermercado online. Eu tenho meio que receio, assim. Mas como é que você tá ouvindo isso do mercado? De fato, vai ser tendência? Vai ser para sempre agora ou não? Em pouquíssimo tempo, você não vai conseguir pensar como que você comprava cebola sem ser online. Que louco. Tem que comprar cebola, ir comprar cebola, usar seu tempo para ir comprar cebola, é chato. E as operações, elas estavam tão preocupadas com carne, produtos que vencem, entregar o melhor, frutas, entregar o melhor para quem está comprando online, que era inclusive o contrário. Você recebia online o melhor que o supermercado tinha, porque tem um trabalho de curadoria de supermercado. O grande barato da aceleração que aconteceu na pandemia é que o que acelerou foram justamente as categorias que não eram tão fortes no e-commerce, que era a parte de supermercados, de alimentos, farmácia. Não eram categorias tradicionais. E cresceram muito, muito. O uso de idoso, a quantidade de idosos que estão usando aplicativos para compra de supermercados, cresceu bastante, que era um público até então que não era público do e-commerce.
Então, isso acelerou demais. Isso é o mais interessante. A questão de moda, de beauty, casa de decoração, que já estava crescente no e-commerce, isso vai continuar. Mas supermercado, farmácia, acelerou demais. E assim, os números de supermercados, se não me engano, 180% de crescimento. O Tenda Atacados, por uma coisa divulgada, o Tenda Atacados aqui em São Paulo, a operação quadriplicou. Caramba, cara, que legal, que louco, né? E acho que eu tô atrasada aqui no caminho. Começar a comprar. Faz uma experiência, a experiência é muito... Hoje você vê as pessoas no supermercado, elas compram, o hábito de compra com o aplicativo em mãos. Sim. É rap, né? É, Eu fui num negócio, só o pessoal do rap lá. Tipo, eu falei, gente, que isso? Tem um caixa só pra eles, né? Sim. Logo que a Amazon abriu a livraria deles, física, eu fui lá visitar. Se você entra na livraria, é uma livraria qualquer. Você não percebe as mudanças. Vai estar no detalhe. O detalhe, todos os livros, ao invés de estarem assim, estão com a capa virada. E eu não tenho todos os livros expostos, aquela quantidade de livros. Eu tenho a capa, somente o que é mais procurado no site, eles têm uma inteligência para isso. Todos os livros têm lá um review, quantas estrelinhas, algum comentário. Eu tenho um Kindle do lado para ver algum trecho. Nossa, isso que você falou, de ter um mais comentário, né? Isso vem tudo. Você compra através do que as pessoas falam sobre aquilo. E a Amazon tem isso. Exatamente. Na boca do caixa eu tenho 5 livros ali que estão me indicando que são 5 best-sellers do site. Não são 5 livros qualquer. Então, se você não percebe, se você não fosse da área, eu entrasse para analisar esses itens. A Amazon tem uma loja que chama 4 Stars deles, que é muito legal. É só produtos que tem 4 estrelas para cima que eles vendem lá e muda todo dia. A experiência é muito bacana. Então, isso vai mudar muito, a experiência de consumo. Uma outra coisa agora na NRF, que eu fiquei... Aí não é uma coisa tão nova, mas me surpreendeu muito. Eu ia nas lojinhas da FedEx, vou colocar, eu estou indo nos Correios, eu não ia mais nos Correios despachar, eu estou indo nos Correios buscar. Eu ia todo dia numa loja da FedEx, porque eu precisava de algum serviço, ou para retirar alguma compra, eu precisava usar a impressora, estava a trabalho, assinar algum contrato, digitalizar alguma coisa. Em vez de ir no hotel, eu ia na loja de FedEx fazer tudo lá. Então, eu não vou mais nos Correios para mandar um produto, eu vou nos Correios receber um produto. Que legal. Você está invertendo a lógica. A diferença, né? Que você olha e você fala, gente, como assim, né? Onde eu dormi que eu perdi tudo isso? Muito legal. Exatamente. E principalmente a curadoria. O trabalho de curadoria é muito importante. E a curadoria, às vezes você quer ir fazer a curadoria, às vezes você quer que alguém faça a curadoria para você. E aí é surpresa, a confiança, né? Exatamente. Vou colocar o caso da Wine. A Wine, logo no lançamento da Wine, é uma sacada que eles tiveram bem interessante. Para que você compraria um vinho online? Sim. Né? Eles não vendem o vinho online. O que eles vendem é a seleção do vinho. A experiência no todo. Eles viajam o mundo inteiro, experimentam todos os vinhos, seleciona para você e te entrega vinhos e com a história desses vinhos para você experimentar. Isso é incrível. Nossa, realmente. Pode ser que você queira tomar o seu vinho preferido sempre, mas isso é incrível. Esse trabalho de curadoria é bacana. Essa experiência é bacana. E não só com vinho, mas isso vem para todas os outros clubes de assinatura, digamos assim. Então, o online gera uma possibilidade absurda. Eu acho que a Wine trabalhou muito bem isso, né? Porque o público, nossa, eu tenho aqui, tipo, já muda, você se sente especial, né? Eu acho que o tratamento que você recebe, você fala, cara, eu amo essa marca, eu só vou comprar. Não vou nem beber o vinho, mas eu vou comprar dos caras. Porque eles, de fato, sabem, fizeram um marketing muito, muito interessante. Que realmente faz toda a diferença. Acho ótimo isso. Exatamente. Tiago, uma perguntinha aqui, só para eu não tô fazendo uma pergunta ainda, gente, mas eu vou chegar na pergunta de vocês. Mas acabou de subir aqui, JD Peixoto. Como você vê o mercado de moda? Ótima pergunta que eu não tinha nem pensado. Como é que ficou aí moda? Porque até onde eu sei foi bastante prejudicada. Mercado de moda foi impactado, inclusive vários estudos mostrando que ele foi mais impactado que o mercado de turismo. Nossa. Eu vi estudos com 87% de perda no mercado de moda. Eu vou te falar dessa marca que eu conversei recentemente. Um grande amigo, ele tinha 3 lojas no Brás, fechou as 3 lojas, sofreu um bocado, mas hoje o online já representa mais, conseguiu equiparar. Exatamente, já recuperou essas 3 lojas. Obviamente mudando um pouco o mix de produtos.
você tem uma linha de moda, principalmente a moda fitness, se você tem alguma linha ali que você seguiu, que conseguiu se recuperar, mas moda foi... tinha um segmento de luxo, que por incrível que pareça, bolsas, que estava indo bem. Mercado de moda de festas, vestido de festa, sofreu um bocado. E Verdade. aí, O casamento foi adiado, né? vestido de noivas, vestido de festas, ternos, blazers, roupa social de trabalho. Isso sofreu e vai ficar um bom tempo sem. Para mim, é um período para isso aqui eu sabia fazer, isso aqui parou, eu deixo aqui num cantinho, deixo eu aprender a fazer outra coisa, deixo eu fabricar outro tipo uma moda social mais casual, uma mistura, deixa eu aprender a fazer isso aqui, porque daqui a pouco eu vou ter os dois para ganhar mais. Então, estou vendo muita loja, muito segmento de moda de reinventar. Existem estratégias diferentes, tem muita loja de moda queimando o preço, queimando mesmo, com promoções extremamente agressivas para vender. Porque mudou a estação não, mas pegou essa parte de estação, né? Vai mudar a estação, então tem muita gente queimando para mudar a estação, tem muita gente segurando porque não quer queimar, porque a margem vai lá embaixo, ou seja, já tá ruim e vai diminuir a margem, porém você tem a mudança de estação, é complexo o mercado de moda, não é fácil não, mas você tem vários cases interessantes. Legal. Eu por enquanto não peguei nenhuma aqui da Jota, vou até ficar esperto para ver se consigo avaliar. A Riachuelo está divulgando bons números, CIA está divulgando bons números, Reserva, são casos mais conhecidos. Esse pessoal que tem mais dinheiro em caixa, né, querendo ou não, acaba, né, de alguma forma. Tem uma pergunta aqui. Tem conhecimento sobre o aumento, se aumentou o número de funcionários trabalhando com delivery? Só para saber se o crescimento de venda online ajuda a combater o desemprego. Muito. Eu não sei de cabeça, mas foram divulgados esses dados. iFood, Rappi, cresceu muito o delivery. Tem um movimento porque os motoristas de aplicativo, né, colocar o Uber da vida, ele parou e existe um movimento que eles chamam de uberização da logística, né, usar esses motoristas para entrega, para a última milha. Teoricamente eles não ganham tanto quanto ganhasse como passageiro, porém ele não tem que lidar com a pessoa, né, ou depender de corridas, ele já sai ali o dia inteiro com as encomendas, ele faz a rota dele e segue com as entregas. Então, sim, o mercado delivery cresceu absurdo, é uma boa saída do desemprego, sim. A Amazon lá fora contratou 100 mil pessoas, né? É verdade, eu vi isso. 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. É muito louco. Inclusive, pessoal, vocês fiquem à vontade para mandar, tá? Mas deixa eu mandar a minha aqui, a última, final. O futuro, gente. O que a gente espera do futuro sem saber do que vai ser do futuro? A gente não sabe quando isso termina, como é que vai ficar, mas o que a gente pode, né? O sentimento que a gente pode criar, essa expectativa, essa ansiedade, como é que a gente lida com isso e o que a gente espera do futuro, né? O que o vendedor, o varejista, o cara do on, do off, espera nesse momento? Não sei nem falando como a pessoa que tem os números e como não, a pessoa que também, eu também tenho a minha loja ali e também acho isso. Separar essas duas visões. Vamos lá. Acho que muito tem se falado de futuro. Tem vários caminhos aí de onde a gente vai falar de futuro. Da nova experiência de consumo, que eles chamam de novo normal. É difícil o novo normal, porque é difícil você colocar o normal, né? A gente estava... A última NRF, quando eu falo da NRF, é o evento do varejo americano. Esse evento, gente. É um evento de mais de 100 anos, que é da Federação de Varejo Americana e basicamente é o principal evento de varejo do mundo. E basicamente todo o evento esse ano fala de personalização. Tudo era personalização. Então, você cada vez mais... O que a gente está fazendo é acelerando. Eu não estou falando que a gente está mudando. Eu não acredito que a gente esteja mudando nada. Eu acredito que a gente esteja acelerando coisas que a gente estava segurando, como a telemedicina, como home office, como o próprio e-commerce, como experiências que a gente não estava conseguindo ter. Não estava dando atenção, né? Não estava olhando. Isso, e acelerou. Obviamente que a gente muda alguns hábitos, a gente vai conhecer, a gente está tendo tempo de conhecer hábitos novos que a gente vai gostar e realmente a gente vai mudar, mas tem acelerado um monte de coisa. Então, e o digital, talvez é o que mais vai ganhar com isso tudo.
Então, qualquer comerciante, eu não sei exatamente quem é o público, mas qualquer comerciante varejista, empreendedor, indústria, ela tem que olhar o digital em primeiro lugar. Tá muito claro. Isso estava muito claro antes, mas acho que o cara tomou um susto. Agora, E eu acho que vem uma recessão grande no varejo como um todo. Então, passa essa pandemia, não é simplesmente passar a pandemia, vai passar a pandemia, mas vai doer mais um pouco. Na China, a gente viu que, basicamente, quando reabriu o varejo, reabriu com 50% de público e, sei lá, a cada semana mais 5%. Então, demoraria mais 10 semanas para voltar ao normal, ao fluxo que era antes. Então, vem um período mais difícil que, de novo, vai nos levar à digitalização, a usar mais inteligência, mais dados, mais personalização, mais experiência. Então, isso não tem de onde fugir. E o cara que não está online ainda, cara, começa de algum jeito, começa através do marketplace, começa via WhatsApp, começa com o CRM, que faça uma lista de transmissão simples via WhatsApp, mas começa a vender, começa a aprender isso. Catálogo no WhatsApp, né? Ajuda tanto. Como? Catálogo de produtos no WhatsApp ajuda tanto, né? É uma Sim. coisa pequena que dá para começar. No Instagram, você tem vários serviços, várias ferramentas do Instagram para isso. Você tem o link de pagamento. Hoje a gente vive um mundo das fintechs que facilitou muito a forma de... A gente tem uma população desbancarizada no Brasil muito grande ainda. Então, sim, a gente tem todo o tempo. Precisa dar o primeiro passo. Não é difícil, é simples. Está cada vez mais simples. E para quem já está online, vai voar nisso. E cada vez mais a gente vai ter menos representatividade do varejo físico, e o varejo físico usado mais de forma estratégica do que para venda em si. Tá, isso é legal. Até o que você falou agora, aproveitando um pouco, mas a Realtor, inclusive, está criando um material que é um guia para vender no Mercado Livre. Porque a gente passou por esse período, a gente precisa desse material. Então, é um passo a passo que a pessoa pode ver. Cara, não é um bicho de 7 cabeças, né? Calma, entende aqui que você consegue, sim, aos poucos, entrar nesse mercado. Bom, Thiago, acho que nosso tempo está acabando. Fique à vontade para complementar, se quiser falar algo. Mas quer falar alguma coisa? Mais perguntas aí, pessoal? Fiquem à vontade para mandar também. Não, eu quero te agradecer. Quero me mostrar essa minha... Talvez um romantismo pelo mercado de e-commerce. O e-commerce não é só varejo. A gente está com uma hashtag que a gente fala de muito mais que e-commerce. O e-commerce hoje está com uma responsabilidade que basicamente somos só nós que estamos conseguindo entregar uma série de produtos na casa de todo mundo. O e-commerce tem um poder absurdo que você coloca na capa de um e-commerce de uma loja online, tem um alcance muito maior do que você coloca numa vitrine física. Os dados do seu cliente, a experiência do seu cliente, o que você vende para o seu cliente, a curadoria, o acesso ao consumo de tribos indígenas que hoje compram online, que não tinham acesso a alguns produtos, Norte, Nordeste. Quando a gente vai no Nordeste, os eventos no Nordeste, você vê tipos de entrega, um desafio lá que você nem acredita que existe ainda. Quando você fala de África, a África passou a geração shopping centers, não tivemos os shoppings em alguns países da África, você tinha as lojas. Então, o que você está potencializando pequenos empreendedores do Brasil inteiro, a China fez isso muito bem. Então, um cara de qualquer cantinho no Brasil pode criar um produto e começar a vender online e vender em todas as grandes marcas, Mercado Livre, Magalu, Belezada Americanas. Máscaras, né? Agora, quantas pessoas não estão fabricando máscara, gente? Que foi uma necessidade. É tão forte isso, é tão poderoso o e-commerce. É uma coisa realmente que é difícil você imaginar. Eu não consigo fazer um link com algum outro momento. Então, use isso a nosso favor. Obviamente, tem desafios, alguns segmentos estão sendo mais afetados, mas, de novo, isso é só o começo, é 5%. Vou inverter. Quando você vai quantas vezes a gente já foi numa reunião com um grande fornecedor, uma empresa de tecnologia, quantas vezes eu já ouvi falar, para que eu vou investir no e-commerce? 95% das minhas vendas é aqui. Que loucura, né? Quantas vezes eu ouvi isso? E não foram poucas, não. Assim, você tem um funcionário de e-commerce para 1000 outros. Você vai para quê? Porque 95% das minhas vendas não são online. Mal sabe ele, né? O que está por trás disso, o que pode transformar o negócio dele. E o pior, a gente teve muita marca, muita loja que teve uma experiência online e não foi positiva. É difícil fazer. Sim. E foi e saiu. E o pessoal, exatamente, o pessoal fica frustrado, né? E não quer voltar mais. Esse cara está tendo que voltar. O supermercado, gente, eu tô vendo uma energia tão bacana do supermercado, que as reuniões que a gente tinha com eles antigamente era, sabe, assim, porque eu preciso fazer, mas
arrastava, parece que não queria, poxa, tem que reinventar a empresa inteira. E agora eles fizeram com um tesão tão grande. Se o trabalho que os supermercados fizeram, talvez eu acho que agora eles estejam bem animados a reinventar a empresa e oferecer uma experiência diferente de consumo. A margem caiu para eles. Agora os números justificam a ação. Você tem coisas que comprovem que é o Tem, caminho. tem um poder muito bacana, é um mercado muito gostoso. Quem não está nesse meio, eu queria convidar para se juntar a nós. Todo o trabalho e-commerce Brasil, quem puder acessar e-commercebrasil.com.br, tem um acervo de conteúdo gigante, conteúdo técnico, todo gratuito, não tem nada que a gente cobre ali. Fique à vontade, Todos os enfim. eventos, né? Todos os eventos do e-commerce Brasil sempre uma grade muito produtiva. Sim, tem uma série, a gente faz mais de 200. O e-commerce Brasil hoje, se não o maior, um dos maiores projetos de fomento ao e-commerce do mundo. A gente faz várias coisas, não só no Brasil. Então, é um projeto muito amplo, que a gente não faz sozinho. A gente tem empresas mantenedoras, a Rio Trends é uma delas. São empresas que dão toda a base para a gente conseguir fazer, conseguir construir o que a gente faz. E está lá, 80% que a gente faz é gratuito. Os grandes eventos são pagos, né? Mas toda a plataforma digital é gratuita para vocês acessarem. E o Brasil é uma referência e-commerce. O que vocês precisarem de fornecedores de material, a gente tem aqui. Maravilha, Thiago. Acho que é isso. Literalmente, eu conheci o e-commerce através do e-commerce Brasil, né? Até então eu nem sabia o que era. Então, para mim, o e-commerce Brasil é o pai do e-commerce, literalmente. Que legal. Para falar de conhecimento. Bom, que Thiago, bom, fico 4 minutos. Muito obrigada por participar aqui da nossa live. Foi maravilhoso. Acho que é super... Não tem nem palavras para o pessoal que está em casa também por estar aqui com a gente e conseguir ouvir todas essas informações. Então, de repente, o cara da moda que já fez uma pergunta aqui, já ouviu alguma coisa que ele precisava e que, de alguma forma, ele vai conseguir aplicar isso no negócio dele. Então, muito obrigada. Ô, Mi, você quer que eu... Como a gente está falando de reinventar aqui, você quer que eu mostre aqui os bastidores de um evento que a gente faz hoje? Mostra os bastidores, sim. A gente adora bastidores. Você tem 3 minutos. O que seria um evento presencial é isso aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Isso literalmente é a transformação, né? Tem que virar aqui. Esse é o nosso auditório, que não é mais auditório. Você vai ver as cadeiras pelo canto. E eu tenho um telão digital. E aí vai ter câmera, um suporte, tudo online. A mesa de corte. Eu tenho toda a mesa de som, todo o controle. Os palestrantes entram por aqueles computadores. Eu tenho vários computadores para preparar um palestrante para o próximo, para quem já está online. Todas as câmeras. E eu tenho um grande telão de fundo. As cadeiras estão no cantinho. Tudo do lado. E basicamente o palestrante entra do telão. Caramba. É um evento comum. É um evento... Eu tenho um palco com o apresentador. Em vez do palestrante subir ao palco, o palestrante entra do telão. E ali eu estou tendo alcance. O primeiro evento que a gente fez assim, a gente atingiu 3 vezes mais público de cada canto do Marketplace, né? Marketplace online. Então, pessoas que nunca tiveram o potencial de vir ao evento nosso, em São Paulo, e muita gente de fora do Brasil. Que legal. Ou seja, estamos reinventando, tentamos entregar nossa missão. A gente não pode fazer evento presencial, estamos aprendendo outra forma de fazer evento e futuramente a gente vai saber fazer os dois. Que legal. E usar o melhor dos dois, sem optar por um ou por outro, pelo físico ou pelo online. É um ótimo exemplo. O pessoal que está em casa, ó, pegue isso, anota no caderninho como a gente consegue fazer isso e aplicar no nosso negócio. A gente tem 1 minuto e 28, está aparecendo aqui o countdown. Thiago, muito obrigada. Valeu mesmo pelo papo, foi muito legal. Parabéns a toda a equipe do E-Commerce Brasil, você, as meninas, acho que tem alguém online aqui, que estão aí nesse momento, levando tanta informação importante, fazendo um evento online para orientar tantos vendedores. Muito obrigada mesmo. E nos vemos por aí. Bom, quem sabe a gente marca uma próxima live para falar o que aconteceu. A pandemia passou e nossos números subiram muito. Como participar disso? Então, vamos manter as mentes positivas para ter uma live da próxima vez com esse assunto. Podem ter certeza. Obrigado, Mi. Beijão para você. Obrigada, galera. Valeu. Vai ficar salvo no nosso canal também, tá? Eu vou disponibilizar isso no YouTube. Beijo para vocês, gente. Obrigada. Boa tarde.